Oitavo ano, a aula de hoje, do dia 3/7, vai ser sobre produtos notáveis, ok? Então hoje a gente vai ver 3 fórmulas de produtos notáveis. Então aqui é praticamente aplicação de fórmulas, então você precisa praticar bastante para você memorizar, ok? O primeiro produto notáveis que a gente vai ver é chamado de quadrado da soma de dois termos. Ó, o quadrado, que é elevado a 2, da soma de dois termos, A e B. Aqui está utilizando um A e B, mas pode ser qualquer termo. Mas sempre a gente vai aplicar essa fórmula. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes, sempre vai ter esse duas vezes, o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, vamos só aplicar essa fórmula. Então, no primeiro exemplo, nós temos x mais 3 ao quadrado. Então, o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 3. Então, eles estão aqui na posição do A e na posição do B. Então, nós temos aqui o quadrado do primeiro termo. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, aqui vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é o x. Então, x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro com o segundo, ó, primeiro termo com o segundo termo. Então, o primeiro termo é o x, vezes o segundo termo, que é o 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do número 3, 3 ao quadrado. Agora, vamos resolver as potências e as multiplicações que der. X ao quadrado não tem o que fazer, só repete. Mais 2 vezes x vezes 3, é só multiplicar os números e repete a letra. 2 vezes 3, 6, e repete o x. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Então, chegamos no resultado final, porque não podemos somar ninguém aqui, porque eles não são semelhantes, né? Lembrando, para ser semelhante, tem que ter a parte literal, as letras iguais. Aqui, ó, era apenas um termo sozinho. Agora, nós temos o primeiro termo, ele possui, ó, 2 juntos. O segundo termo possui 2 juntos. Então, tem que ter bastante cuidado na parte da potência. Então, onde vai sempre ter parênteses. Então, ó, o quadrado do primeiro termo. Se o primeiro termo é 2b, tem 2 juntos. Então, abre o parênteses e eleva ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro com o segundo. Então, aqui não precisa de parênteses. O primeiro é 2b e o segundo é 3c. Mais o quadrado do segundo termo. Então, se o segundo termo é 3c, tem dois termos juntos, então abre o parênteses elevado ao quadrado. Vamos resolver. Quando tem esse parênteses elevado ao quadrado, esse expoente tanto pertence ao 2 como pertence ao b. Então, 2 ao quadrado, 4. E também ele vai para o b. Então, b ao quadrado. Mais, multiplicando aqui, ó, multiplica os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E repete o b e o c, porque são diferentes. Mais 3c ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E ele também vai para o c. Então, c ao quadrado. E aplicamos a fórmula. Então, só aplicação de fórmula, pessoal. Aí aqui já envolve fração. Então, o primeiro termo é o y ao quadrado. E o segundo termo é z3 sobre 2. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, se o primeiro termo já tem um expoente, então você tem que abrir o parênteses e elevar ao quadrado. O primeiro termo é o y ao quadrado, é todo. Então, abre o parênteses e eleva ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro com o segundo. Então, o primeiro é y ao quadrado, vezes o segundo, que é z3 sobre 2. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é z3 sobre 2? Então, abre o parênteses, porque é fração e também tem expoente, e eleva ao quadrado. Vamos aplicar. Aqui é uma propriedade da potenciação. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, y elevado a 4. Mais, quando a multiplicação envolve fração, pessoal,
Aí tem uma dica aqui, ó. Quando tem o mesmo número em cima e embaixo, a gente pode cancelar. Isso só pode na multiplicação. Sobrando y ao quadrado, z elevado a 3. Mas esse quadrado tanto vai para o z3 como vai para o 2. E quando ele vem para o z3, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, z elevado a 6, porque 3 vezes 2 é 6. Sobre 2 ao quadrado, 4. Não tem mais o que fazer aqui, ó. Encerrou. Então, só aplicação do quadrado da soma de dois termos. Então, vocês precisam memorizar a formulazinha. A segunda fórmula é o quadrado da diferença. Diferença quer dizer menos, subtração, de dois termos. Então, nós temos aqui, ó, o quadrado de a menos b, a diferença de dois termos. Então, a única coisa que vai mudar para outra fórmula vai ser esse menos por causa desse menos, ó. Então, é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, só muda esse menos do 2. Então, nós temos no item A, 4 menos y ao quadrado. Então, o primeiro termo é o 4 e o segundo termo é o y. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, 4 ao quadrado. Como é menos, ó, menos duas vezes o primeiro com o segundo. O primeiro é o 4 e o segundo é o y. Mais o quadrado do segundo termo. Então, y ao quadrado. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Menos, multiplicando 2 vezes 4, 8. E repete o y. Mais y ao quadrado. E não tem o que fazer, então repete. E encerramos. Aqui já são dois termos juntos, né? Então, aqui o primeiro termo, segundo termo. Então, quadrado do primeiro termo. Então, 5x dentro do parênteses elevado ao quadrado. Menos, ó, duas vezes o primeiro termo, que é 5x, vezes o segundo termo, que é 2z. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 2z dentro do parênteses elevado ao quadrado. 5x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, e ele também vem por x, então x ao quadrado. Então, houve uma distribuição aqui. Menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, e repete o x, z. Mais 2 ao quadrado, 4, e ele também vem por z, então z ao quadrado. E encerramos. E no item 6 já envolve fração. Primeiro termo é o C4 sobre 6 e o 9 é o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, tem que ter o parêntese. Menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é o 9. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 9 ao quadrado. Vamos resolver aqui, ó. Ele indo para o C4, o quadrado, né? Multiplica os expoentes, então fica C8, 4 vezes 2. E ele indo por 6, 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, dá 36. Menos, aqui, ó, a gente pode fazer uma simplificação, para facilitar. Ou você pode multiplicar e depois dividir, que vai dar no mesmo. 2 vezes 9 é 18, e 18 dividido por 6 dá 3. E repete o C4. Mais 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81. Então, só aplicação de fórmulas. Quanto mais você pratica, mais você memoriza a fórmula. E a terceira, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ela é um pouco diferente daquela, porque aqui a gente está multiplicando dois termos, ó, onde um é somando e o outro é diminuindo. Só vai mudar esse sinal do meio. Então, isso daqui é o quadrado do primeiro termo, que vai ser o primeiro termo que aparece nos dois. E o quadrado do segundo termo, que é o que aparece nos dois, o b. Então, nós temos aqui, ó. Olha só, o p e o 8, ele aparece nos dois parênteses. Mas só que um é positivo e o outro é negativo. Então, o p é o primeiro termo e o 8 é o segundo termo. Então, isso aqui é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, p ao quadrado não tem o que fazer, só repete, menos
8 ao quadrado, 64. E acabou-se. E no item B, primeiro termo é o x ao quadrado sobre 3. Segundo termo é o x sobre 2. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo, como é fração e já tem expoente, então abre o parênteses, é elevado ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Como é fração, dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Então, distribuição aqui do expoente. Como aqui já tem um expoente, você vai multiplicar. Então, vai ficar x elevado a 4. Sobre 3 ao quadrado, que é 9. Menos. Aqui, tanto vai por x, como vai por 2. Ele indo por x, fica só x ao quadrado. E ele indo por 2, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. E encerramos o conteúdo. Então, espero que com essa aula vocês tirem todas as suas dúvidas e que possam fazer atividade de casa. Até a próxima aula.